Fala, galera esperta. Eu sou o professor Marco Antônio Imortal, professor de língua portuguesa. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que é muito recorrente em provas de concurso público. O da SEDUC, que está previsto aí para acontecer, já nos primeiros tópicos, ele cobra o quê? O conhecimento sobre tipologia e gêneros textuais. Mas o papo de hoje é para falar sobre tipologia textual, tá? E como isso aparece nas provas? Ele coloca para você um texto e você tem que ler esse texto e identificar as características desse texto para marcar a alternativa correspondente ao tipo de texto que está sendo colocado para você ler, tá? Quando a gente fala de tipologia textual, nós temos aqui alguns exemplos que são os mais conhecidos, os mais clássicos de todos eles. Nós temos a narração, nós temos a descrição, nós temos a injunção e nós temos a dissertação, tá? Vamos começar com aquele que é o mais fácil de todos, todo mundo conhece, né? A narração. Professor Imortal, me diz aí como é que eu vou fazer na minha prova, no meu concurso, pegando um texto e perceber que esse texto tem um perfil, tem uma característica de narração. Simples. Você vai observar qual é a finalidade do texto. Se esse texto está apontando para contar um fato, seja ele fictício, seja ele real, dentro de uma cronologia, dentro de um tempo com personagens, nós estamos dentro de uma tipologia textual chamada narração. Ok? Aí é importante também, na narração, observar o tipo de narrador. Se é o próprio narrador que conta a própria história, se é aquele narrador que está observando a história, chamado de narrador observador, ou se é aquele narrador que é chamado, segundo a tipologia textual de Norman Friedman, né? Ele diz que é o chamado narrador Deus, ou seja, ele tem a onisciência e a onipresença no texto. Essas são características de um texto chamado narrativo. A outra aqui é a descrição, mas calma aí, como é que eu vou lembrar? Me dá um exemplo aí. Vamos aqui, olha. A narração, romance, conto, uma piada, um relato, uma fábula, uma crônica. Atenção, hein? Quando eu falo romance, não há história de amor, não. Romance é a estrutura textual, uma narrativa longa, dividida em vários capítulos, ok? Aí, e a descrição? Como é que eu vou saber? Aparece na prova de um concurso, um texto lá, como é que eu vou saber que ele é descritivo? Atenção, hein? Geralmente, o aluno confunde a narração com a descrição. E como é que eu vou saber diferenciar isso, mortal? Basta você ver o objetivo do texto. Se predominar o quê? O relato, né? Que envolve o detalhamento, olha só. Ou seja, ele está preocupado em detalhar a informação. É como se fosse um retrato, uma imagem que vai ser descrita ao longo do texto. Mas vai descrever o quê, mortal? Descrever um lugar, descrever um objeto, descrever um sentimento, né? Não sei se você já chegou a ler, né, um poema parnasiano, né, que era vaso grego. Olha. Mas um poema, ele tinha uma descrição, né, de um vaso grego em poema. Claro que na tua prova não vão colocar para ti um poema. Eles vão trabalhar o quê? O texto em prosa. Ok aí? Ok? Exemplos, cardápio, um folheto turístico, ou seja, ele vai descrever para você aquele local ali. Beleza? Vamos para o outro aqui. Falando de tipologia textual, vamos falar de injunção. Tá? Qual é o papo aqui da injunção? Ele é bem claro. Ele tem um papel de orientar uma ação. E essa orientação desta ação vai usar o verbo no modo imperativo. Imortal, o que é o verbo no modo imperativo? É aquele verbo que dá ordem,
Correto? Ou seja, ele vai te orientar uma ação te dando ordem. Se é receita que é o exemplo, olha aí, coloque 2 colheres, mexa, coloque ingrediente X, ingrediente Y, olha aí. Também acontece em manuais, coisas que geralmente as pessoas não gostam de ler, né? Manuais, tutoriais, né? E é claro, bulas de remédio. Beba de 4 em 4 horas, tome de 6 em 6 horas, use medicação para, então está usando o verbo no modo imperativo. Nessa circunstância, você tem uma tipologia textual chamada injunção. Ok aí? Agora, é claro, deixei para você, né, aí, a última tipologia. Por quê? Essa tipologia chamada dissertação, ela tem 2 divisões. Em concursos públicos, a dissertação ela vem ganhando um corpo, uma presença muito forte. Por quê? Ora, eles podem te pedir um expositivo, né? O concurso aí da Polícia Civil de Rondônia, ele trabalhava uma dissertação expositiva. Mas o concurso da CESACRE, aí, né, usava o argumentativo. Então, qual é a diferença, Mortal? Primeira coisa é você saber o que é dissertação. O que é dissertação? É você falar sobre algo, explicar sobre um assunto. Né? Aí, a diferença básica é na estrutura. Por quê? Se falar sobre algo, essa explicação sobre um assunto for apenas expositiva, o que é isso? Apenas apresentar uma ideia, apenas expor conhecimento, apenas informar, esclarecer com uma linguagem impessoal, nada de colocar a primeira pessoa, hein, né? Por exemplo, a aula que você está vendo neste exato momento está usando o quê? Uma dissertação, uma tipologia textual dissertativa. Eu estou falando sobre um assunto da própria língua portuguesa, né? Só que nesse exato momento, qual é a ideia? Eu estou te colocando informações, eu estou te esclarecendo, ou seja, o único objetivo é te apresentar uma ideia, um conteúdo sobre um assunto, tá? Aula, resumo, dissertação expositiva. O texto agora que vai trabalhar a argumentação, olha aí, atenção, hein? Qual é o lance aqui? É você perceber que o texto ele tem uma carga de convencimento. Ele está defendendo uma ideia, ele está argumentando. Quando você tem um texto nessa estrutura, você tem uma dissertação argumentativa. Por quê? O objetivo do texto é claro, qual é? Convencer. E vai usar, claro, também a terceira pessoa, ou seja, não pode ser pessoal. Então, qual é o papo aí? Em provas de concurso, quando você vê lá no teu programa de língua portuguesa, tipologia textual, tu tens que lembrar do quê? De narração, descrição, injunção e dissertação. Imortal, existe outras tipologias? Sim, existe outras, mas essas são as que são mais cobradas em prova de concurso público, ok? Eu sou o professor Marco Antônio Mortal e o nosso papo de hoje de língua portuguesa foi sobre tipologia textual, beleza?